recentemente a gente teve uma conferência no Egito, né? Foi a COP27, se eu não me engano. Sim. COP27, onde os líderes mundiais foram debater mais uma vez a questão das mudanças climáticas, né? As tão faladas mudanças climáticas, né? E, enfim, eu acho que existe um consenso por boa parte de pesquisadores, existe uma outra parte, né, que faz um contraponto, mas boa parte dos pesquisadores e cientistas estão convencidos que existe realmente uma mudança muito drástica nos últimos anos e últimas décadas, né, desde a Revolução Industrial, na questão do clima. Eu queria saber, como curiosidade, como você enxerga isso, né, o impacto disso, né, na questão das tartarugas, né, e se nós aqui no Brasil, nos últimos anos e em perspectiva para os próximos anos, estamos caminhando numa direção sustentável no sentido de nos alinharmos com as medidas necessárias para, pelo menos, reduzir esse ritmo de aquecimento ou não, né? Então, como é que você vê essa questão do aquecimento, essa relação com as tartarugas e no nosso país, se a gente está caminhando para uma direção sensata, vamos dizer assim? Eu acho que o grupo resistente ao tema é cada vez menor, né? O grupo negacionista quanto às mudanças é cada vez menor, os grupos. As tartarugas dependem essencialmente da temperatura da areia para sua continuidade no planeta. E é a temperatura que define o sexo da tartaruga. Acima de 29 graus aqui no estado produz fêmeas e abaixo de 29 graus produz machos. Então a temperatura regula tudo no fim, toda a vida no planeta, né? Se você tem excesso de macho, você tem problemas, se tem excesso de fêmea, você tem problema. Então a natureza sempre busca um equilíbrio, a gente chama isso de temperatura pivotal. Para os répteis, principalmente jacarés, também a mesma coisa. A partir de uma determinada temperatura, quanto mais quente, mais fêmea produz. O Espírito Santo está no meio do caminho, produz metade macho, metade fêmea. Na Bahia produz quase tudo fêmea. E no Rio de Janeiro produz quase tudo macho. Então, quanto mais ao sul, mais macho produz. Tartarugas marinhas, estou falando. Mas, eu acho que é importante colocar isso aqui para vocês, como conservacionista que somos, vocês inclusive, tem um termo que se usa há muito tempo que é a espécie bandeira. Espécie bandeira é um determinado animal ou planta que você se utiliza para fazer as campanhas de conservação e de recuperação daquela espécie, mas sabendo que no fim você está conservando tudo. Porque nenhuma espécie se conserva sozinha. Não adianta ter um monte de tartaruga marinha se o ambiente marinho está ruim. Então, a gente faz tudo em nome da tartaruga, mas resultando em benefício para todos os seres vivos, nesse caso marinhos, né? E as mudanças, sim, já são sentidas por nós há muito tempo. A questão da erosão costeira, que é um dos reflexos da mudança climática, se acentua a cada ano. O Espírito Santo tem um estado eminentemente de erosão. Então essa costa nossa de Vitória para cima, que tem esses recifes costeiros, ali Manguinhos, aquela região tudo, isso já foi mar antigamente e aquilo ali é areia socada, não é pedra. Então cada vez mais aquela região vem sendo erodida, aquelas pedras expostas. Manguinhos, por exemplo, tem sérios problemas de erosão, Jacaraípe, Nova Almeida agora se acentuando, Aracruz. E o sul do estado é um pouco mais protegido porque tem os afloramentos rochosos, as ilhas e tal. Mas, de qualquer forma, o mar está subindo. Esse último ano, o Oceano Atlântico teve 1,5 graus mais quente do que o normal. Isso afeta tudo, afeta as correntes, afeta os organismos, afeta coisas que a gente nem sabe ainda, estamos tentando entender. 1,5 graus não é pouca coisa. Muito. O que no ar, assim, para a gente é pouco, é 30 graus, 29 no outro dia. Para o oceano, entre 22 e 23 graus é uma mudança completa, né? Tanto que os corais, que são os mais sensíveis, estão tendo um problema de branqueamento e perdendo toda a sua vitalidade por conta da temperatura.
Então, já é inegável a mudança climática. O primeiro a sentir o efeito disso são os oceanos, que têm a maior capacidade de retenção de carbono, de tudo, mais do que as florestas. Sim. E o Brasil, nos últimos 4 anos, negou esse processo e parece que agora, com o novo governo, teremos, de fato, uma política voltada para a mudança climática, visando atenuar isso tudo que está acontecendo. Essas chuvaradas nessa semana são, sim, resultados dessas mudanças, porque as pessoas pensam que a mudança climática é aquecimento global. E não é só isso, né? A mudança climática, na verdade, você acentua os fenômenos. Você tanto tem mais quente como mais frio de uma forma mais intensa, sem o que a gente chama de isostasia ou isotermia, que é o equilíbrio que o próprio planeta busca em equilibrar as temperaturas. Inclusive, o pessoal está deixando de utilizar o termo aquecimento global para emergência climática, né? É, exatamente. Então, em vez de mudança climática, agora põe emergência, porque já está aí tudo acontecendo, os furacões mais fortes, né? Chuvas mais intensas. Acabei de ver aqui agora que o INCAPER previu até fevereiro desse ano chuvas intensas no Espírito Santo, sem parar, né? Então, assim, quem negava até agora já está começando a ver que não era coisa de maluco, nem de poeta, nem de gente querendo ganhar dinheiro, né? Como foi dito nos últimos anos aí, é tudo ONG querendo ganhar dinheiro com isso, né? Então, de fato, as mudanças estão aí e pelo que foi colocado pelo grupo de transição ontem da área ambiental, com os ex-ministros tudo junto, a mudança climática, o reflorestamento de áreas, né, degradadas. O Brasil tem 12 milhões de quilômetros quadrados de pasto degradado, né? Então isso tudo vai entrar num processo grande de reflorestamento, gerando trabalho e renda com isso, né? Economia se movimentando. Então, assim, a esperança voltou mesmo, de fato, para quem está na área ambiental, de que haverá uma política, de fato, voltada para atenuar a mudança climática. E até fiquei um pouco espantado que o GT de transição lá não falou da perda de biodiversidade, porque isso é uma ameaça gigantesca para nós, né? Para nós seres humanos que nos originamos dessa biodiversidade, né? O ser humano é simplesmente uma evolução dessa biodiversidade e conseguiu ter mãos e com as mãos manufaturar as coisas e por aí afora, né? E se a gente homogeneizar esse mundo, nós vamos passar a ter mais insetos, né? Passar a ter mais pragas, passar a ter mais tudo aquilo que nós, com o tempo, fomos aprimorando, né? Desde os organismos unicelulares até o ser humano com a sua extrema capacidade. Então, eu acho que o mundo se deu conta da mudança climática e da necessidade de um novo modo de vida. E o Brasil agora também eu acho que deve entrar num momento de campanhas e de tentativa de conscientização maior, principalmente do setor privado que lida com a agricultura, com as áreas, né, de desmatamentos e tudo, para que eles entendam que eles dependem disso, né? Os rios aéreos, né, que já são conhecidos da sociedade agora, é a fonte de continuidade da agricultura, né? Sim. Então, nas terras isso e no mar, eu acredito que a gente vai ter que achar caminhos para a pesca, diminuir a pesca industrial, melhorando a capacidade do artesanal, da sobrevivência do artesanal, e implantando áreas protegidas onde se consiga acumular mais carbono, né?